Graça e paz, boa noite aos amados irmãos, sejam bem-vindos a esta aula e nós vamos estar falando a respeito da diferença entre coaching, mentoria e discipulado. E todos nós temos escutado muito ao longo desses dias a respeito da palavra coaching, temos escutado a respeito de mentoria, temos escutado a respeito de discipulado, e eu gostaria que nós pudéssemos estar trazendo um esclarecimento básico, prático, sem nenhuma má intenção. Não é este vídeo, não é a intenção de falar mal de coaching ou de mentoria ou de discipulado, já que eu tenho também muitos amigos que são coaches, tenho amigos que são mentores, e eu trabalho com discipulado também e outros amigos do discipulado, então não é o nosso intuito de falar mal de alguns dos três ou de posicionar as pessoas para que sejam inclinados a um desses três elementos, coaching, mentoria ou discipulado. Simplesmente nós vamos trazer uma descrição prática e da diferença dos três, para que nós possamos então estar sempre conscientes daquilo que nós estamos estudando, daquilo que nós estamos fazendo e colocando em nossa vida e colocando em prática. Então, essas palavras, coaching, mentoria e discipulado, palavras que estão muito de moda hoje na igreja. E eu quero começar com a palavra coaching, eu quero começar com o que é coaching. O que é, neste momento, nós falamos, escutamos, convidamos pessoas a estarem nos dando treinamento, mas às vezes nós não entendemos o que é coaching, os preços, os níveis de coaching, e tudo isso às vezes as pessoas não entendem a importância do coaching na vida do ministério, na vida profissional, na vida pessoal, e eu quero falar um pouco a respeito do coaching. O que significa coaching? Coaching é uma palavra em inglês que significa treinador. Então, o coaching, ele é um treinador. Ele é uma pessoa que vai fazer e te ajudar a você alcançar os teus objetivos e os teus alvos. Quando se fala do que, olha só as perguntas e respostas que nós vamos estar respondendo nesta ministração. O que é, quem pode dar, para quem é, quais são os benefícios, qual é o processo, qual é a duração, como aplica e o resumo disso. Cada uma dessas perguntas que eu fiz agora, nós vamos estar respondendo dentro das três palavras, coaching, mentoria e discipulado. Então, dentro do que é coaching, coaching significa treinador, ok? Agora, o que é coaching? Neste caso, na área prática, é uma assessoria pessoal e profissional. Você vai ser ajudado e assessorado por alguém para potencializar o resultado e que você então possa exteriorizar o melhor de você. Você tem dificuldades na tua vida empresarial, na tua vida pessoal, você tem dificuldades em certas áreas do teu desenvolvimento, então você vai contratar um coaching, um treinador, para que então ele aplique através do processo do coaching todos os métodos que são comprovados, são métodos profissionais, são métodos tops, para que te ajudem a entender tudo. Então, como que funciona isso? Quem que pode aplicar, ou quem pode ser um coaching? Este coaching é uma pessoa que foi treinada para isso, tem um certificado para isso, ela conhece das áreas da psicologia, dos métodos e das estratégias que são utilizados para que o alvo e a pessoa possa então alcançar o seu objetivo. Se chama coach, a pessoa que faz o coaching. Coach, então é o treinador que faz o treinamento. E coachee é o cliente, neste caso a pessoa que recebe o treinamento. Então quem pode aplicar? Um coach. E quem vai receber? O cliente, que vai ser chamado de coaching. Agora, qual é o processo? Como se aplica esse método de coaching que as pessoas da igreja, eu tenho escutado muitos pastores, muitos pregadores falarem mal dos coaches, mas talvez as pessoas não conheçam como que funciona de verdade.
E se conhecessem o processo do coaching, saberiam que é bênção demais. Só que ele é específico e vamos falar agora um pouquinho a respeito disso. Se você é coaching, você vai ver que eu vou falar um resumo do que é o coaching e que não vou entrar em detalhes a respeito de tudo isso. Através de técnicas, métodos de aprofundamento e de autoconsciência. O coaching ele se aplica quando o treinador ele ajuda ao cliente a ele primeiro se entender e se conhecer. Primeiro, então você é levado a um processo de autoconsciência. Às vezes nós queremos mudar o mundo, mas às vezes nós não queremos nós mudarmos primeiro. Então o coaching te leva a primeiro você identificar que você precisa então saber quem você é. Então através de métodos da psicologia, métodos, por exemplo, da psicologia cognitiva, que é uma questão da percepção, como que você percebe, como que você se comporta, qual a visão que você tem, a psicologia comportamental, que já são as questões das emoções, as fisiologias, os pensamentos, através da psicologia positiva, que te ajuda a entender todos os problemas que você está passando ou que você passou, te ajuda a entender isso como uma ferramenta positiva para alcançar o sucesso. Então não são perdas que você tem, não são traumas que você tem, na verdade você pode construir isso em cima de benefícios, isso são ferramentas que vão te fazer mais fortes, isso que é a psicologia positiva. Você então vai ter uma percepção positiva em cima do teu pensamento e você vai vencer. Agora, a respeito de outros métodos, depende dos níveis de coaching, da neurociência, PNL, entre outros, depende do que se está estudando, depende da linha do coaching. Então, essa forma de aplicar do coaching é o treinador que aplica como o seu discípulo. Ele vai fazer o seu cliente, se conscientizar daquilo que ele precisa. E ele precisa, então, emplear estratégias comprovadas. Ele precisa, então, ter certas atitudes, certas mudanças de hábitos na sua vida, no seu comportamento, na sua fala, vai ter que inserir hábitos na sua vida, vai ter que modificar comportamentos na vida dele para que ele então possa alcançar o sucesso que o cliente está desejando. O coaching, ele não define para você para onde que você quer ir. Você, coach, você, cliente, você diz, eu quero ir para tal lugar, então o coach, ele te ensina, ele te dá alternativas, ele te dá então dicas para você chegar onde você quer ir, onde você quer alcançar. Então, qual é o período de relacionamento entre o coach e o coachee? O período é o período que é estabelecido entre eles. Normalmente são entre 10, 12 sessões, ou depende do tipo de trabalho de coaching que vai ser realizado. Se vai ser um coaching de treinamento empresarial, pessoal, vai ser um coaching de carreira, um coaching executivo. Depende do estilo do coaching, vai ser então como que se aplica esse processo, ou como que é esse relacionamento, como que funciona lá dentro. É uma questão de que, diante de cada sessão, de cada conversa, o coach, ele vai avaliar as respostas, ele vai avaliar como que está o andamento do cliente diante dos desafios que foram dados. Então ele vai criar então os novos caminhos para ser seguido, para que possam ser alcançados passo a passo até chegar no sucesso desejado. Então, no que é o coaching, Alderi, eu vou resumir o coaching dentro das diferenças do coaching, mentoria e discipulado. O coaching você precisa fazer isto para vencer. É como quando alguém vai te indicar o que você precisa fazer para que você possa vencer. Que é diferente da mentoria. E, inclusive, muito do coaching, eles bem esclarecem. Coaching não é mentoria. Coaching não é uma consultoria. Coaching não é uma conversa.
Coaching, ele é específico para que você possa vencer e alcançar o sucesso que você desejou. Então, é diferente de mentoria, que agora eu vou entrar nesse ponto. Mentoria. A palavra mentoria, que é o relacionamento do mentor com o mentoreado, a palavra mentor é o termo que se criou, se você vai procurar na história, como que se originou a mentoria, como que se originou a palavra mentor. É uma questão que você vai achar muito na mitologia, nas histórias de Homero, que ele cria uma história de um personagem chamado mentor, que ele teria que ajudar outro personagem, e aí ele não faz um trabalho legal. E esse homem chamado mentor dentro da história de Homero, ele não faz um trabalho legal de mentoria, ele então falha como mentor. E daí então nós temos que outro criador publicou uma história diferente. Isso já em 1690, foi publicado por, aqui eu tenho, Fenelon. Publicou um livro inspirado na saga de Homero. E agora ele criou um personagem chamado Mentor, para que então, agora sim, pudesse ser verdadeiramente um guia, um capacitador, alguém que promova ajuda, alguém que dê conselhos, alguém com sabedoria, e então ele ajuda ao personagem a alcançar o sucesso. Então, a partir dessas publicações, então a palavra mentor foi se estabelecendo como aquele sábio que guia e dá ajuda. Então a diferença do coaching, que é uma pessoa que você contrata para que você possa alcançar o sucesso que você deseja, uma pessoa que você contrata para que você possa modificar e você possa se conscientizar daquilo que você está querendo, o mentor já é um pouquinho mais diferente, porque o mentor, são sempre pessoas mais sábias e mais experientes nas áreas que você está precisando. Por exemplo, se você quer abrir uma empresa, você pode então procurar um mentor na área de empresas para que te deem conselhos a respeito dessa área, porque alguém já fez. Alguém já passou por esse caminho, então você precisa da experiência. O resumo da mentoria é experiência. O coaching são estratégias e métodos. O mentoreamento, a mentoria são a voz da experiência, mas os conselhos já vividos, tudo aquilo que vai te ajudar a não errar. Você vai procurar mentores, você vai procurar pessoas que vão te aconselhar para que você não erre naquilo que eles já erraram. Então, um mentor é aquele que já trilhou o caminho que você está trilhando agora. Então, você tem esse relacionamento de, eu tenho uma dúvida, eu estou com este problema agora, eu sei que você já passou por isso, como que você resolveu? Então, o mentor, ele vai te dar todos os conselhos que você precisa. Então, agora vamos responder algumas perguntas do mentoreamento. O que é o mentoreamento? O mentoreamento, a mentoria, é o processo para prover conselhos e sabedoria para aqueles que são inexperientes nessa área. Então, ser inexperiente não é um erro, não é um pecado, não é uma vergonha. Todos nós começamos em algum momento e nós precisamos de mentores que vão estar dando conselhos de sabedoria. O que o mentor, quem aplica essa mentoria? Quem é a pessoa capacitada? Quem é a pessoa que pode se chamar eu posso ser um mentor? O mentor é uma pessoa com experiência, com muita bagagem de informações em uma área específica de interesse do mentoreado. Então, eu não vou procurar mentoria de ministério para alguém que não tem relacionamento com o ministério. Eu vou procurar mentoria na área de ministério para quem já tem experiência de ministério. Então, sempre o mentor e o mentoreado estão ligados na sua área de interesse.
é uma área de interesse que vai receber essa ajuda e vai receber esse conselho. Para quem vai aplicar? Quem é o destino da mentoria? O mentoriado sempre será a pessoa que carece de conhecimento e carece de preparação, experiência. Ela não tem o entendimento necessário para tomar decisões importantes que ela está enfrentando naquele momento. Então ela precisa de um auxílio, ela precisa de um suporte. Agora, existem mentores que trabalham consigo, com outros mentores, pessoas com experiências, ajudando a outros com experiências. São somas de conselhos. Então eu conheço e eu tenho também esses relacionamentos de mentoria, outros amigos líderes, amigos experientes em certas áreas, nos ajudando em coisas que nós temos dificuldades. Então, não importa que você seja super preparado, você seja o mais top das galáxias, que você seja, então, tenha todo o conhecimento, tem alguma coisa que você não sabe, então, nessa área você pode, então, precisar de um mentor, alguém que te dê conselhos, alguém que te dê ajuda nessa área. E como que se aplica essa mentoria? A aplicação da mentoria, ela não é de sessões formais e uma quantidade específica. É um relacionamento de perguntas, de dúvidas, de conselhos que vão se dando, a não ser que o mentor estabeleça uma formalidade com o mentoriado. Vamos conversar a respeito disso, tantas horas por dia, até tanto tempo. Então, isso depende do teu mentor, mas normalmente o mentor é uma pessoa que você tem acesso e que esporadicamente você vai estar fazendo perguntas para ele, então você vai estar escutando conselhos da vida dela e o único relacionamento que você vai ter com ela é a respeito desse tema de interesse. O coaching, o único relacionamento que você vai ter com ela é no processo do coaching. O mentor é no tema de interesse. E agora a outra pergunta, quais são os benefícios? Quais são os benefícios da mentoria? Os benefícios são sem medida, os benefícios não têm preço, porque são conselhos maravilhosos de pessoas que já têm bagagem, passaram por aquilo que você está passando agora. Elas já resolveram os conflitos que você apenas vai enfrentar. Então elas têm dicas maravilhosas, às vezes coisas que nem você imaginava que poderia fazer, elas já sabem disso, então o mentor é muito importante. Eu não falei dos benefícios do coaching, eu vou então voltar aqui para falar dos benefícios do coaching, porque também são muito bons mesmo. Prover novos entendimentos e novas perspectivas a respeito de você mesmo, prover alternativas para conquistar os teus sonhos desejados, aumenta as tuas qualidades e tudo que você faz de bom, ela desenvolve a tua confiança para vencer e ela te faz acostumar ao nível de excelência. O coaching te coloca, meu irmão, num negócio que você para de ser uma pessoa que pensa pequeno, começa a pensar no potencial que Deus te deu, que você tem e bola para frente. O mentor é a pessoa que vai te aconselhar numa área específica que você precisa, que o mentor tem experiência e que você não tem experiência. Então, como que eu posso resumir o que é a mentoria? Se eu resumir coaching em você precisa fazer isto para vencer, eu resumo mentoria como deixa eu te mostrar o que eu fiz para vencer. O coaching, ele te dá dicas e estratégias para você vencer. A mentoria, ela te dá experiências de como aquela pessoa venceu e como você pode vencer. Então, agora eu quero fazer uma pausa aqui para falar para os irmãos, para falar para vocês que estão ouvindo. Nós estamos falando das diferenças entre coaching, mentoria e discipulado, sem intuito nenhum de falar mal de nenhum dos três, somente esclarecer as diferenças e também que você possa então estar ciente disso. E eu gostaria de saber se está tendo algum comentário importante, alguma coisa que eu possa externar, alguma coisa que eu possa estar comentando. Temos várias pessoas acompanhando,
Por enquanto não tem. Ok. Então, eu posso falar para os irmãos, lembrando que vocês podem escrever as suas perguntas aí nos comentários e que agora no final do vídeo eu já vou entrar no ponto 3 de discipulado, eu vou estar respondendo algumas perguntas. Então, pode escrever as perguntas e que vão me passar as perguntas aqui agora para que possam ser respondidas. Então, voltando agora para o ponto das diferenças, vamos entrar agora em discipulado. Falamos a respeito de coaching, que são estratégias e métodos para que você possa potencializar os teus dons e talentos e você então alcançar o sucesso e nível de excelência. A mentoria são conselhos que você vai receber para que você possa então ter provisão de dicas, caminhos, preparação, você possa receber a bagagem de outros para que você possa não cometer erros que outros cometeram. Então, você evite perder anos brigando com situações que outros já aprenderam e então descobriram como que é mais fácil. Então, você evite tudo isso. Para quem tem problemas de orgulho, é muito difícil escutar conselhos. É mais fácil você contratar um coach para que te ajude a que você tenha um mentor, se você tem problema de orgulho. Porque o orgulhoso, normalmente ele tem problemas, ele tem dificuldades em lidar com a experiência dos outros. Porque quando se fala de coach, quando se fala do coaching, são estratégias e métodos comprovados, profissionais, que eles são tops para te alcançar um sucesso. Agora, a mentoria, estamos falando de experiências, estamos falando de conselhos, estamos falando, às vezes, até de situações que é relativo e é diferente para cada pessoa. Então, por isso que alguns não aceitam bem a mentoria, mas a mentoria, ela vai te poupar muitos anos de trabalho se você tiver mentores bons, mentores que vão te aconselhar nessas áreas que você está precisando. Agora, o que é discipulado? Discipulado é algum desses dois? Não. Discipulado não é coaching e discipulado não é mentoria. O discipulado é completamente diferente e é como nós vamos aprender, eu vou entrar nesses pontos agora com a palavra. O discipulado vem sendo mesmo o contrário, inclusive, do coaching e da mentoria. Aqui onde nós podemos então fazer a divisão dos públicos, porque o discipulado ele requer de alguns esforços, ele requer de você abrir mão de certas coisas, e então o coaching, de certa forma, você tem um relacionamento com o teu coach, nesse tempo específico de sessões, e para que você então possa crescer e vencer. A mentoria também é um relacionamento que você só vai perguntar, vai ser respondido, o mentor vai te dar algumas dicas, talvez que você não imaginava, você agradece e muito obrigado. E quanto tempo que demora a mentoria, o tempo que você contratou ela, o tempo como é o teu relacionamento com o teu mentor, se você está pagando, se você é amigo, não importa. Agora, o discipulado é completamente diferente e eu vou dar então agora uma base bíblica para vocês entenderem como que é completamente diferente o discipulado. Mateus 28 vai me ensinar que Jesus então nos manda a fazer discípulos. Ide e fazer discípulos. A palavra discípulo, a palavra nos textos, a palavra do discipulado, ela é uma palavra que ela significa o processo em converter o aluno em mestre. É o processo que é o aluno em converter o aluno em mestre. O discipulado é a junção de dois tipos de relacionamento. Quando se fala de discipulado, nós falamos a respeito de professor e aluno e falamos de pai e filho. Não existe discipulado se não existe algum dessas duas colunas. O discipulado é um professor e um aluno e é um pai e um filho.
não é só um professor e aluno. Se fosse só professor e aluno, então seria um relacionamento básico, um relacionamento sem compromisso nenhum, então é quase uma mentoria. Então o discipulado não é mentoria, discipulado não é coaching. Agora, quando Jesus fala ide fazer discípulos, é um chamado de tirar a pessoa da sua posição de aluno e transformar ela em mestre. Agora, o discipulado, o processo de discipulado, nós vamos encontrar no primeiro livro dos Reis, capítulo 7, versículo 6. Quando diz, e as pedras do templo eram preparadas já na pedreira. As pedras que eram usadas no templo eram já preparadas na pedreira, a fim de que não se podia ouvir som de martelo, nem som de machado, nem de violência enquanto era construído. Isso está em 1 Reis, capítulo 7, versículo 6. Então nós temos aqui o processo do discipulado. O processo do discipulado, neste caso, o discípulo, o processo de discipulado não é para profissionais, o processo de discipulado não é para um grupo que quer vencer. O processo de discipulado não foca a tua vitória, o processo do discipulado não foca a experiência do mentor, o foco do discipulado não é métodos e estratégias para que sejam comprovadas e sejam únicas e com essas você vai vencer. Não é coaching, não é mentoria em que vamos falar a respeito da experiência da pessoa, não é isso. O discipulado é o processo da pedreira. Nós somos pedras que somos parte do templo de Deus. Nós somos pedras na casa de Deus. E nós somos templo do Espírito Santo. Então, sendo essas pedras, você que sabe o que é um tijolo, você sabe que uma construção é feita por muitas pedras, e essas pedras não são de tamanhos aleatórios. As pedras, elas têm tamanhos específicos, e elas têm tamanhos que são necessárias terem essa forma todo esse processo para que possa ser encaixado. Um tijolo vai ser usado como tijolo porque ele tem a forma perfeita. Você não vai ter tijolos retangulares do lado de tijolos circulares e aí se encaixar perfeitamente. Não, vai ter buracos. Então, o discipulado é o processo de transformar uma pedra em bruta, uma pedra em bruto, uma pedra completamente nua, uma pedra completamente assim como ela chegou, no tamanho que ela é necessária para o reino de Deus. Então, o discipulado, o foco do discipulado não é o teu sucesso pessoal. O discipulado não foca que você tem que seguir as experiências para que você possa alcançar. O discipulado ele tem como foco você alcançar o propósito pelo qual Deus te fez. Isso é através do discipulador. E o discipulador é o pedreiro. O discipulado é a pedreira. E o discipulador é o pedreiro. Então você é uma pedra em bruto, você é uma pedra cheia de negócios, cheia de picos, cheia de tamanhos grandes e tal, cheia de experiências, cheia de tudo aquilo que você é, suas capacidades. Aí então você chega e diz para Deus, eu quero ser discipulado. Aí então você se topa com uma pessoa que é discipuladora, e então a pessoa que é discipuladora de verdade, olha você e não olha você e te diz, aonde você quer chegar? O que você quer fazer de sucesso? Qual é o que são os teus sonhos de meta? Ele não pergunta para você aonde você quer chegar, ele já enxerga em você o teu propósito no reino. Então ele enxerga em você o propósito no reino e ele então começa estratégias e começa os processos para eliminação de áreas da tua vida que atrapalham o processo de Deus. Então, o discipulado
não é te encher de bagagens, te encher de conhecimento. O discipulado, na verdade, é tirar de você tudo que atrapalha. Eu resumo o discipulado, como eu resumi o coaching, é aquilo que você precisa fazer para vencer. A mentoria é aquilo que eu fiz para vencer. E o discipulado é aquilo que você tem que renunciar, parar de fazer, aquilo que você tem que mudar na tua vida para que você então possa agradar a Deus. Não se trata de você vencer. O discipulado não se trata que o discípulo ele alcance o seu sonho pessoal. O discipulado ele é um treinamento que ele vai entender que nós vamos alcançar os sonhos de Deus e nós somos tijolos que temos que ser encaixados no templo e que precisamos ser encaixados de forma perfeita. Então, para que você possa ser usado no reino, precisa vir da pedreira. Eu pergunto para vocês, para você fazer uma construção, de repente tá aquela pilha de tijolos prontos para serem conectados e para que formem uma construção linda. Aí de repente chega um tijolão, chega uma pedrona gigantesca, se achando top dos tops, dizendo eu não preciso passar pela pedreira, porque eu já posso, eu tenho todo o conhecimento, o Espírito Santo está em mim, eu sou um semideus, um semiquerubim, vamos lá fazer. E aí então ele quer forçar a sua vida para se encaixar no reino. E então o que tem que acontecer? Tem que se ouvir então som de martelo e de machado, e então coisas que doem. O ministério, às vezes, pessoas têm fracassos ministeriais porque elas não foram discipuladas. Vem o dono da obra e diz, por que essa pedra está aqui? E aí o pedreiro falou assim, não sei, ela não passou pela pedreira. Então ela vai ter que ser cortada com violência. Então vem o som de martelo e o som de machado. E o texto diz, elas têm que vir prontas da pedreira, porque não pode existir som de violência, não pode existir som de machado, de martelo, você não pode estar maltratando. Então isso já tem que acontecer na pedreira, que é no discipulado. O discipulado é o momento em que o discipulador, ele senta contigo e ele te diz, eu já sei o que Deus quer para você. Então ele começa a apontar as tuas falhas de caráter, começa a apontar aquilo que você precisa tirar da tua vida, começa a te dar estratégias para você renunciar a pecados, a comportamentos. Mas isso não faz um coaching? O coaching não faz isso? O coaching vai potencializar os teus dons, vai te fazer uma autoconsciência, isso é excelente, isso tem que acontecer. Eu acho que todo pastor, todo discipulador tem que ter uma noção de antropologia, de psicologia, de compreensão da psique. Isso vai ajudar muito, muito demais. Agora, o coaching é focado para que você alcance o sucesso que você está desejando. O discipulado é a eliminação de elementos da tua vida para que você então seja o sucesso de Deus para o reino. Agora, pastor, então quer dizer que eu nunca vou alcançar o meu sucesso? Quando você alcance o propósito de Deus, você vai alcançar o sucesso. Mas eu quero ter uma super casa, uma mansão, 3 carros, uma super empresa, uma super esposa. Se é fora da vontade de Deus, não é sucesso e o discipulado não vai te levar para lá. O coaching pode te levar para lá, a mentoria pode te levar para lá, mas quando você fala de propósito de Deus, vontade de Deus, é obrigatório o discipulado. Porque o discipulador vai falar as verdades para você. O discipulador, ele vai colocar para você e vai dizer, olha, eu estou vendo que você tem essas falhas. O discipulador está falando, olha, eu preciso que você veja com esses novos olhos aqui, que você precisa mudar. Então, o discipulador, ele vai fazer um trabalho pessoal, ele vai se relacionar com a pedra. O discipulador, ele vai colocar a pedra na frente dele e vai dizer, eu enxergo este potencial, mas isto é atrapalhado. Então, e aí você vai falar, às vezes você fala demais,
às vezes você reage demais, às vezes você briga demais, às vezes você não está tratando a tua esposa como tem que tratar, às vezes você não está tratando o teu marido como tem que tratar, às vezes você não está tratando os teus filhos da forma certa, você está respondendo demais, você questiona demais, às vezes tem coisas na tua vida que o teu discipulado vai dizer, ei, isso não mais, isso está atrapalhando o teu sucesso ministerial. Mas eu quero ser o melhor. Você vai ser o melhor através do processo do discipulado. Então o discipulado, ele não coloca bagagens em você. Ele elimina de você aquilo que é errado, aquilo que atrapalha o processo. Então, meu irmão, não fuja do discipulado e procure um discipulador. Se você tem como pagar um processo de coaching, top! Muito bom, isso vai mudar a tua vida profissional, a tua forma, a perspectiva de entender as coisas, vai te fazer uma tua análise, você vai entender muitas coisas na tua vida, meu irmão. Top, faça e cresça na área de coaching. Se você está inexperiente em certas áreas, procure um mentor. Pague para que o mentor possa estar te acompanhando, o que for, o que o mentor exigir, meu irmão, seja mentoreado. Agora, se você quer alcançar o propósito de Deus na tua vida, apesar dos teus próprios sonhos, você quer eliminar da tua vida tudo o que é de errado, e que você possa ter alguém que seja uma relação de pai e filho com você, então isso só é através do discipulado, perdão. O discipulado, ele é uma paternidade e ele é uma filiação. O discipulado, Jesus, ele fala assim, eis que estou convosco todos os dias. Ide fazer discípulos, eis que estou convosco todos os dias. Então o processo do discipulado, ele é para sempre. O processo do discipulado, o discípulo tem acesso ao seu discipulador todos os dias. Quando se faz um trabalho de coaching é um processo temporário. A mentoria é um processo específico em temas específicos. Agora o teu discipulador você pode ligar para ele 24 horas por dia, ele vai atender o teu telefone, ele vai orar por você, ele vai acudir você, ele vai estar com você, ele vai estar te apoiando, ele não somente vai orar por você, ele vai investir na tua vida, ele vai acreditar em você, e ele vai ser uma base para que você possa crescer e ser melhor do que ele. Porque o discipulador não é um governante, não é um controlador, não é um Hitler, não é um ditador imperialista, não. Ele é uma escada para que você possa crescer, alguém que te carrega no colo para que você possa ir mais alto. Paulo, temos o exemplo de Paulo Timóteo, Paulo dizendo assim, passa para outros, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, passa para outros aquilo que eu te ensinei, que me ensinaram. Então é um processo que sempre vai ser consequente de crescimento para frente. Você aprendeu algo, passe para os teus discípulos e que o teu discípulo seja melhor que você. Jesus falou isso, vocês farão coisas melhores, mas vocês farão coisas maiores que o que eu fiz. Então imagine Jesus, o Criador do universo, acreditando nos seus discípulos, acreditando, minha irmã, vocês vão brilhar, vocês vão ser tops, vocês vão fazer muito mais do que eu fiz. Isso que é um discipulador. Um discipulador é uma relação de pai e filho. Deus falou assim, o Pai falou para Jesus em Hebreus capítulo 5, eu te serei por pai e tu me serás por filho. Quando Jesus foi batizado, este é meu filho amado em que eu tenho prazer. Então o relacionamento de discipulador é um relacionamento de pai e filho. Ninguém se meta com os meus discípulos, ninguém se meta com os meus filhos. Agora conheço muitos discipuladores, entre aspas, que não são discipuladores, mas se acham discipuladores, que eles dão tapinha nas costas, perguntam como você está, te fazem uma simples ligação, dizem, olha, você pode e Deus te abençoe. Mas o que é que eu faço? Se vira. Quantos pastores, onde nós vamos ministrar, encontramos pastores feridos por falta de discipulado? Porque o seu pastor, o seu líder não cuida de você. Você sabe quando o teu líder
não está aí para você. Você sabe disso. Você sabe, você pudesse fazer um teste. Eu tenho uns testes, a gente faz uns trabalhos de organização eclesiástica, e nós temos uns testes que nós fazemos para os líderes e os pastores que se dizem discipuladores. Os pastores me chamam para as suas igrejas para corrigir alguns sistemas, ou instalar um ministério de discipulado, ou instalar a cultura do discipulado. Mas tudo isso é só se o pastor permite, se o pastor presidente permite, e só se a denominação permite, porque às vezes a denominação, o estatuto da denominação é mais poderosa que a Bíblia. E então aí não tem como, às vezes, fazer um trabalho discipulado. Ainda que a Bíblia faça e ensine o discipulado, mas a denominação não deixa o discipulado, não deixa chamar de discipulado, proíbe relacionamentos de amizade. Um discipulador é amigo do seu discípulo, ele trata as coisas com amor, com carinho. Meu irmão, é completamente diferente com aquilo que nós estamos acostumados. Pastores odeiam discipulado porque não são discipulados, porque aquilo que eles escutam que é discipulado é um abandono ministerial. E então eles têm que crescer sozinhos, eles têm que instalar, eles têm que se virar sozinhos. Aí então eu trabalho com também comportamento, trabalho com relacionamentos, aí eu vejo, identifico, faço leitura das pessoas, dos pastores, dos ministros, falo: o que está acontecendo com você? Eu vejo que você tem problemas nesta área, mas como que você soube? Eu consigo ler isso em você. E aí eles: poxa, pastor, nem o meu pastor nem o meu pastor sabia disso, nem meu pastor tinha me perguntado isso. Mas como que o teu pastor não pergunta? Não é o teu discipulador? Mas não, meu pastor, olha, faz anos que não me visita, faz anos que não está aqui na minha igreja. Então, nós precisamos, eu tenho o sonho de restaurar o ministério de discipulado no Brasil. Eu tenho o sonho de criar novamente, reestruturar e curar os conceitos de discipulado novamente no Brasil. E eu acredito que este é o momento de uma geração se levantando, restaurando o discipulado, restaurando esse relacionamento de professor e aluno e de pai e filho, restaurando a filiação. Muitos homens, muitas mulheres têm problemas no seu relacionamento familiar com os pais, por isso que nunca vão entender o relacionamento de discipulado. Nós fazemos muitos seminários de discipulado. Se você quer saber mais detalhes a respeito dos seminários de discipulado, acesse o nosso site, que vai estar aí nos comentários, vai estar passando aqui no vídeo. E esse vídeo também vai estar aqui, vou postar no YouTube. Acesse os links que vão estar no vídeo e que você vai ver os seminários, os ensinamentos que nós temos a respeito de discipulado. Se você quer na sua igreja restaurar esta cultura de discipulado: pastor, mas eu não quero saber de células, eu não quero saber de G23, eu não quero saber de nada disso, mas eu quero discipulado. Para todo desafio existe uma estratégia, e então é isso que nós fazemos. Esse tem sido o meu trabalho, junto com a minha esposa. Fazemos a instalação, a reestruturação e voltar para a palavra de Deus no relacionamento de discipulado. É possível. É possível nós criarmos novamente essa cultura, é possível nós vencermos nessa área. E eu não estou falando que o coaching e a mentoria é ruim, muito pelo contrário. Eu preciso de mentoria na minha vida, muito, em áreas que eu estou inexperiente. Tenho amigos que são mentores, que vocês conhecem, que já estão relacionados comigo, pastores que estão, não vou falar nomes, que são muita bênção na minha vida, que são os nossos mentores, que são os nossos conselheiros, pessoas que tenho amigos que são coaches. Eu acho fantástico, eu acho maravilhoso os benefícios disso. Mas eu trabalho com discipulado. Eu fui chamado para a área de discipulado. Então eu trabalho em sentar com as pessoas e ver nelas, não o que elas querem ver nelas o potencial e aquilo que Deus quer ver nelas e que elas não conseguem ainda se enxergar. Então eu agradeço o tempo de vocês. Acesse o nosso site alderirrochajunior.com. Tem lá muitos estudos, devocionais, seminários, e tem lá os avisos que nós
também estamos dando. Nós damos seminários via WhatsApp, seminários via vários meios de comunicação. Então, acesse lá alderirrochajunior.com e nos siga aqui e curta a nossa fanpage. Tem perguntas? Temos pergunta aí do Wanderson de Paula. Ele questiona a respeito de se é possível, referente às 3 ferramentas e conceitos e atuação, discipulado, mentoria e o coaching, se é possível utilizar das ferramentas de cada um em diferentes modos. Sim, os três são muito bons. Eu, por exemplo, eu uso muitos elementos da psicologia, muitas ferramentas da psicoanálise para autoconsciência, teologia emocional, inteligência emocional, inteligência relacional, muitos desses temperamentos, comportamentos, hábitos, meio de aprendizado, tudo que isso é da psicologia, que é da área do coaching, eu uso muito no meu ministério, sem eu fazer um trabalho de coaching, mas eu uso elementos da psicologia, porque o coaching usa elementos da psicologia. E também nós fazemos trabalho de mentoria, porque nós usamos a nossa experiência diante daquilo que é da nossa caminhada. A mentoria, ela sempre vai existir, então sempre vamos estar precisando de mentoria, que é a experiência dos outros. Agora, sempre aterrissamos no discipulado. Os elementos da mentoria, os elementos do coaching, para mim são ferramentas para chegar e para ter um discipulado de mais excelência, porque nós temos uma autoanálise, uma autoconsciência, eu consigo entender quais são as minhas falhas emocionais, e vencer os meus traumas, que isso é através das ferramentas da psicologia, fantásticas, através de conselhos, então eu consigo entender que eu tenho que modificar, então isso é através da mentoria, só que agora a gente aterriza em discipulado, que é a eliminação de tudo que atrapalha para que você possa ser projetado na vontade de Deus. Dando sequência à pergunta aí do Wanderson de Paula, ele pergunta quais são os perigos e os riscos de se utilizar as ferramentas de uma forma errada. Por exemplo, confundir o coaching com o discipulado. Os perigos são enormes e tem acontecido muito isso. Muitos pastores que nós conhecemos, ministros, igrejas, nós conhecemos, não têm a cultura do discipulado por diversas situações, diversos motivos, são feridos, não gostam da palavra discipulado, odeiam o discipulado, etc, etc. Então preferem o coaching, preferem a mentoria, porque é mais fácil, inclusive, porque você não se relaciona com o povo, você não vai visitar a ovelha, o coach não visita a ovelha, o mentor não vai lá visitar, pagar a tua conta de luz. O discipulador, ele tem um relacionamento com a sua ovelha, com o seu filho. O discipulador, ele investe no seu filho, enquanto já as outras são ferramentas e estratégias para outros processos. Certo. O José Luiz Hermida pergunta, no coach podemos dizer que são marcadas as virtudes da pessoa que está sendo ministrada? São marcadas as virtudes depois dela ter consciência daquilo que ela precisa mudar nas suas emoções, na sua psique. Trabalha muito as emoções. Não é simplesmente colocar bagagem, senão é você ter uma autoconsciência de quem você é. Isso se chama inteligência emocional. Você saber quais são as suas limitações, quais são as suas fraquezas e por que você está falhando nessa área constantemente. Então, porque tem você tem um trauma nessa área, porque você tem um hábito errado nessa área, então você se autoconsciente de tudo errado em você, então agora você vai fazer uma estratégia para alcançar o propósito que você está desejando. Que é a diferença do discipulado, que é aquilo que Deus está desejando, que é diferente daquilo que você está desejando. Thomas Jefferson pergunta, pastor, e para os ministérios que não têm um trabalho de discipulado, o que fazer? Só a graça de Deus. Se a igreja não tem discipulado, quais são, só mais para você saber como identificar que uma igreja não tem discipulado. Evangeliza, chama para os eventos, chama para os cultos, mas
assim como entra, também tem o fluxo de saída de pessoas. Pessoas que falam assim: eu tenho 3 anos na igreja, ninguém me cumprimentou. Eu tenho 5 anos na igreja, ninguém me visitou. Então, elas vão embora traumatizadas, elas vão embora tristes, porque o pastor nunca tem um relacionamento com elas. Mas eu não posso lidar com 1000 pessoas. Mas você não tem que lidar com 1000 pessoas. Você não pode centralizar. Quem centraliza é porque não é um discipulador. Quem é discipulador, ele então sabe como é um processo de confiar nos outros líderes, para que então muitos líderes possam estar discipulando a igreja. O pastor presidente, ele discipula a sua equipe de pastores. E a sua equipe de pastores discipula as outras equipes que vão discipular a igreja. O pastor presidente, ele, mais de 30 pessoas, ele já começa a ter dor de cabeça. Chega a 100 pessoas, ele já está agoniado, sem saber o que fazer. Então aí ele começa a ausência do discipulado. Então aí precisa-se uma reestruturação na igreja. Pode nos chamar, pode nos perguntar, sem um relacionamento de mentoria, de conselhos. Agora, o que às vezes nós fazemos é ir nas igrejas, ficar o final de semana, fazer seminários, conversar com pastores presidentes, conversar com a equipe e fazer uns conselhos e umas dicas de alterações para que então possa existir o relacionamento do discipulado, então as pessoas possam ficar e aí não tenha porta de saída, que as pessoas vão embora tristes porque elas não foram discipuladas. Vitor Gabriel pergunta: pastor, fala um pouco sobre a relação entre discipulado e grupo de células. O grupo de células é um grupo de estudo, de relacionamento de igreja. O grupo de células, na verdade, seria como se fosse a igreja original, a igreja que se reuniam em casas, em lugares. Não existiam templos em cada esquina como nós temos hoje, então eram em casas. E as casas eram um ambiente familiar, um ambiente onde existia aquela aproximação linda, aquele relacionamento de família, aquele relacionamento onde um aconselhava o outro, um mentoreava o outro, um ajudava o outro. Mas a célula não é o processo de discipulado, porque o discipulado é individual. O discipulado é o pastor sentando com uma ovelha, olhando nos olhos e dizendo assim: eu preciso que você mude isto na tua vida. Eu preciso que você então agora tenha essa disciplina espiritual. É algo pessoal. E isso não acontece nas células. As células é uma ministração geral, depende da dinâmica, depende do estilo, modelo de célula que você tem, mas não acontece o discipulado na hora da célula. O que pode se aproveitar é que o grupo celular, o grupo de crescimento, depende do nome que você deu para a sua igreja, o líder então tenha os membros da sua célula como os seus discípulos. Então ele vai ter que se relacionar com os seus membros de célula para individualmente conversar com eles e então fazer um trabalho de discipulado. Não é através do momento da célula com todo mundo, é um processo individual. Mas aí muitas igrejas elas dividem os líderes, os discipuladores através das estratégias de célula, que é fantástico. Eu acho as melhores estratégias. As igrejas em células, elas têm um índice de discipulado, um índice de saídas, a porta das saídas, pessoas que saem magoadas, muito baixo, das pessoas que não trabalham com células, ou que simplesmente as células é um ministério mais. Eu acredito na igreja em células, porque é uma igreja discipulada. Tatiane Menegari faz uma ótima pergunta aqui. Ela pergunta: qualquer pessoa pode se tornar um discipulador? E além, existe um caminho a se percorrer para se tornar um? Sim e sim. Qualquer pessoa pode se tornar um discipulador, somente com algumas condições. E a principal delas
é que ela teve que ser discípulo em algum momento da sua vida. Um discipulador nunca vai poder ser discipulador se ele nunca foi discípulo, se ele nunca sentou para aprender. Um mestre nunca vai poder ensinar se nunca foi aluno. Uma pessoa nunca vai poder ser 100% pai se ele nunca foi 100% filho. Então ele tem que se esforçar e passar pelo processo do discipulado para que ele possa entender o que é o processo do discipulado. Agora, como que se torna alguém em discipulador? Como é o processo de discípulo a discipulador? Já são temas mais extensos que esse seminário específico eu dei completo e vai estar no nosso site a partir da próxima semana. Então acesse alderirrochajunior.com. Temos lá vários seminários, incluindo os do discipulado. E lá falamos a respeito dos processos do discipulado, temas importantes como, por exemplo, como lidar quando o teu discípulo é melhor que você. Como lidar, porque tem muitos discipuladores que têm medo dos seus discípulos, têm medo de ficarem apagados, porque os seus discipuladores são tops, melhores do que eles. Então tem um processo para cada situação dessas. Nós fizemos estudos, nós trabalhamos com isso, com o discipulado, durante muitos anos. Somos apaixonados pelo discipulado, respiramos isso. E, inclusive, nós estamos até com os trabalhos de discipulado com os nossos vizinhos, com as pessoas, outros pastores. É muito lindo o discipulado. E o Gabriel que está aqui me ajudando, dá um glória a Deus aí, Gabriel. Glória a Deus! E também dos nossos discípulos que estão aí com a gente, da nossa equipe. Última pergunta, Gabriel. Não? Acabou? Encerramos? Muito bem. Muito obrigado por assistirem, obrigado pela audiência, obrigado. Deus abençoe vocês grandemente. Eu espero que esta aula tenha sido boa, tenha sido esclarecedora, e você então pode estar mencionando nos comentários. Acesse o nosso site alderirrochajunior.com somente para você, e nos siga nas redes sociais, facebook.com/Alderi Rocha Júnior e no Instagram Alderi Rocha Júnior. Alderi Rocha, que eu sou filho do grande mestre Alderi Rocha, que eu tenho aqui as bíblias dele, meu grande pai, e discipulado pela minha mãe, discipulado por aquela mulher fantástica, a pastora Mara, e sem os pais que eu tenho, eu acho que eu não estaria onde eu estou hoje. Então eu honro os discipuladores que eu tive e eu agradeço por essa escola que Deus me permitiu. Deus abençoe vocês grandemente e até mais.